nobre pastor Eduardo e o pastor Márcio, todos os obreiros desta casa, irmãos, amigos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, um ótimo sábado a todos nós, feliz em poder retornar a esta casa e contribuir para este simpósio, esta escola bíblica, esse momento de mergulho, de análise, de aprendizado, de culto. Muito bom estar aqui com vocês, fazer parte deste hall de preletores. Se assente, fique à vontade, eu quero ler um texto com os irmãos. Eu recebi o tratado de verbalizar com vocês o capítulo 10, Cruz de Cristo e os sinais dos tempos. Eu quero tomar como base, apanhe sua Bíblia, na carta de Paulo aos irmãos da Galácia, Gálatas, capítulo de número 1, Eu tenho uma tradução, não sei se vocês a têm. O pastor Eugene Peterson, ao longo de 40 anos de ministério, ele foi pontuando os seus devocionais, e os seus devocionais é ponto de vista de versículos bíblicos, e disso formatou uma Bíblia. E a tradução da Bíblia, a mensagem, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, a carta de Paulo aos Gálatas diz assim: Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes, é outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, será amaldiçoado. Vou repetir: se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Nós estamos sendo ministrados. O pastor Eduardo, com muita peculiaridade, tratou sobre essa questão de evangelho sem cruz. E é interessante participarmos de uma escola, de um simpósio, de um culto pensante, porque é fato, é óbvio que a mente se abre, né? E falar da cruz é falar do amor de Deus. E é interessante que o amor que não confronta não é amor. O amor que não confronta é bajulação. A cruz, ela nos confronta, né? Aprender sobre esse tema é interessante. E eu gosto de um texto, de um provérbio, na verdade, provérbio número 8, e no verso 17, vem citando um dos textos mais conhecidos sobre reuniões que a igreja costumeiramente faz, que o texto diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada ou os que bem cedo me buscam,
me acharão. É lindo esse texto, né? Muito interessante. Esse texto é dito principalmente nas consagrações, nos cultos de oração. Pelo menos eu, 32 anos de vida e de igreja, eu ouvi muitos pastores dizendo: quem ora de madrugada, a fila é menor. Irmão, graças a Deus que isso é um clichê nosso. Pastor, isso não é Bíblia? Nunca foi. O texto sagrado diz que eu amo os que me amam e os que diligentemente, de ato contínuo, bem cedo, de madrugada, depende da tradução, me acharão. Mas não diz que é Deus. Pastor, como assim? Olha só, se essa verdade for absolutista, quem eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam se acharão, se for Deus que está dizendo isso, quem ora de madrugada a fila é menor, então Deus não está nos céus. Deus está no SUS. Tem que chegar bem cedo para achá-lo. Na verdade, o grito aqui não é de Deus, o grito aqui é da sabedoria. Se você ler o verso primeiro, você vai perceber que ela está gritando: eu estou nas encruzilhadas das veredas. O conhecimento está gritando: não me troque por ouro. A sabedoria está gritando: não me troque por prata. Os governos fazem uso de mim para governarem. É a sabedoria e o conhecimento que está dizendo: me busca antes. Pastor, esse simpósio é para quê? É para quem acordou cedo. É para quem acordou antes. Então, quem busca antes, ele não erra à tarde, para não ficar se justificando à noite. Então, fazer parte de um simpósio, de uma escola bíblica, é buscar o que Deus está dando para nós antes de tomarmos quaisquer atitudes precipitadas, tal como que nós vamos trabalhar aqui agora, dessa aceitação, dessa questão volumosa de sinais e de falsos obreiros. Na arte da ministração da palavra, como disse aqui o pastor Eduardo, essas aberrações que nós estamos ouvindo, você há de convir comigo que são aberrações. Eu ministrei dias atrás em uma certa igreja, e aí eles tinham um período profético. Eu nunca vi isso, mas é o tempo do culto que é usado para profecia. E aí eu ministrei, depois da ministração, que era esse tempo. Aí, o que fez uso da oportunidade, ele chamou alguém à frente e disse assim: há 38 dias atrás, alguém fez uma macumba para você. Só que Deus me revelou agora que te deu o livramento. E há 45 dias atrás, Deus me revela que alguém fez uma macumba para sua esposa. Mas também Deus deu o livramento. E há 15 dias, de hoje a 15 dias, alguém fará uma macumba para o seu filho, mas se você jejuar, Deus também vai dar livramento. Eu falei, mas que revelação óbvia. Aqui foi, já deu. E há 15 dias, se eu jejuar, também vai dar, está tudo tranquilo. E aí o povo... e você percebeu que depois de tudo isso tem um envelope? Já percebeu, né? Então vamos lá, gente. Aquilo que o Eterno preparou para nós e me deu essa oportunidade, baseado no que Paulo escreveu para a igreja, para os irmãos Gálatas, a tônica no verso 7 é: alguns que querem transtornar o evangelho. Esse é é o princípio que está sinalizando tanto a vinda de Cristo
quando esse desamor ao Evangelho, a essência do Evangelho, tá? E aí, essa palavra transtornar, no original, ela vem dando o sentido de dar volta. Então, a ministração que estamos sendo ministrado em alguns lugares, é a ministração que dá volta da essência. Eles contornam a cruz, até porque pregar a cruz é assustador. Pregar a cruz vai trazer pavor. O povo vai ficar assustado. Então é melhor eu pregar 5 passos, 3 virtudes, 7 degraus, porque a sensação que tem é que a cruz, ela confronta, e de fato, ela confronta mesmo. Ela nos leva a uma profunda reflexão daquilo que eu estou sendo, daquilo que eu estou fazendo, e eu vou perceber que eu estou sendo um mero espectador. Igreja não é sala de estar, igreja é sala de ser. E só a mensagem da cruz revelará a minha verdadeira identidade. Qual é a proposta de hoje? É nos tornarmos miscigenados, misturados. Olha só, a proposta de Faraó em Êxodo 1, ela não se difere com a proposta de hoje, o ato ecumênico. E o fato de estar todos reunidos não significa que todos estão adorando a mesma pessoa. Pastor, o que é dar volta da cruz? É se livrar de uma verdade intrínseca, verdadeira, uma verdade que é pautada com a Bíblia. E você vai perceber em Êxodo 1 que a proposta de Faraó era essa: mate os meninos e deixe as meninas vivas. Menino hebreu que nascer, mate. Menina hebreia que nascer, deixa viver. Por que Faraó pontua? Por que esse projeto é levantado na corte? Porque a menina, deixa nascer a menina, porque depois ela vai se casar com um egípcio. Aí no coito, na formação cromossômica da criança, o genes autossômico, que é o dominante, com o genes recessivo, e aí não vai dar para saber quem é quem, porque aí o genes autossômico é do pai, o cabelo vai ser de papai. O genes recessivo da mãe, aí vai ter a cor da pele da mãe. E daí, pastor? Aí alguém vai perguntar para um garoto: vem cá, você é quem? Quem é você? Você é o quê? Ele fala assim: eu não sei, é que papai é egípcio, mamãe é hebreia, então, na verdade, eu nem sei quem eu sou. A ideia do Faraó era essa: vamos quebrar a originalidade desse povo, vamos torná-los miscigenados, misturados, porque se eles serem originais, eles vão dar problema para nós. Então, o que é que o diabo está propondo hoje? Mistura a igreja. Eles cantam aqui, a gente canta lá, canta aqui, só que aqui eles esquecem que nós temos o Cristo da cruz. Nós ainda somos originais. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre o obreiro autêntico. Mas olha só, dentro dessa proposta da apostila de vocês, na página 118, nós temos aqui a ideia do que vai estar sendo propagandeado por nesses últimos dias, que é exatamente a distorção da essência daquilo que a Bíblia realmente diz. O tópico 2, na página 120, diz algumas propostas persuasivas. Os críticos argumentam que alguns dos sinais que Jesus deu, guerras, rumores de guerra, tremores, fome e pestes, vêm ocorrendo em ciclos ao longo de toda a história. Portanto, o simples fato de que eles estão ocorrendo hoje, embora com maior frequência e intensidade, por si só não prova que estejamos nos últimos dias. Veremos que não é necessário argumentar sobre este ponto. Há outros sinais significativos
há outros sinais significativos dos últimos dias. Olha só, querem que nos prendamos na ideia desses desastres climáticos, essa questão catastrófica, esses rumores de guerra, o avanço do Estado Islâmico, esse pavor do terrorismo, enfim. Só que, olha só, existem fatores dentro da igreja que precisamos estar extremamente atentos, a despeito da desumanização, do desamor, essa aqui, ó, a advertência do que está acontecendo, do que está sendo formatado naquilo que Mateus 24, 3 e 4 diz assim: vede que ninguém vos engane. Eu quero falar sobre o engano. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz assim: apresentei a Deus como obreiro aprovado. Essa linguagem aqui, na cultura da época, estão fazendo menção do mercador, de alguém que chegava para comprar um produto, dizia: eu quero esse produto aqui. Ok, então me dá o dinheiro, mas como é que eu vou saber que esse dinheiro aqui tem valor? Aí se jogava no chão, e pelo tilintado da moeda, alguém dizia assim: original. Não, esse tilintado aqui é falso, então não dá para levar o produto. E aí, pastor, aí hoje, pelo tilintado do obreiro, você sabe se é original ou se ele é falso. Falsos profetas, que vem trazendo consigo esse enredo da religião, e logo o engano religioso é um dos maiores sinais que Jesus deu para indicar a sua volta. O arrebatamento da igreja se dará por conta do avanço, do surgimento desses falsos profetas. E os falsos profetas vêm trazendo o quê? Distância da cruz. Distância da mensagem da cruz. Ainda dizem que arrebatamento, não, essa conversa não existe, isso aí é precognição, ou seja, é uma percepção extrasensorial no qual o indivíduo percebe uma informação sobre o futuro, o local. Irmão, eles querem botar Deus numa maca e estudá-lo. Querem apanhar essa mensagem tão profunda. Por quê, pastor? Porque se tem cruz, tem sepulcro vazio. Se tem sepulcro vazio, tem arrebatamento da igreja. É a maior mensagem nossa? Fato. Só que o falso profeta, ao longo da história, o crescimento, o deschavar da informaticidade, da internet, dessa questão tecnológica. Então, vai aumentando os seus argumentos, eles vão desfocando-nos da mensagem real, que é a cruz. Aí Jesus vem alertando em Mateus sobre esses tais, e essa questão do desfocar do falso profeta, você vai perceber que Isaías ele vem pontuando 700 ou 800 anos antes de Cristo, o sofrimento de Cristo. E Jesus nunca correu da cruz. Jesus nunca se desviou dela. Ao ponto em que um dos seus, o Pedro, quis desviar. Não vamos deixar nós não vamos deixá-lo morrer, nós vamos livrá-lo. O que é que Jesus disse para trás de mim? Satanás. Jesus está com um intrépido propósito. Jesus tem um foco, Jesus tem um alvo. Mas o que é que o pessoal está fazendo, os falsos profetas de hoje, os chamados os gurus gospel. Você percebeu que a igreja desse povo parece que
tem mais conglomerado de pessoas. Parece que é mais fácil ganhar esse pessoal. Só que ganha com uma mensagem superficial. Eles veem a igreja como um comércio, o púlpito como um balcão, e o pastor é um garçom. Alguém que vai oferecer o que eles querem ouvir. Isso aí, o texto sagrado de Pedro, que é muito forte a sua segunda epístola, a expressiva Petrina, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É aquela tônica de que é muito rótulo e pouca essência. É homens em cima do altar, travestido, homem em cima do altar, que a sua essência é oca, é vazia, é insana, e na verdade ele quer propagandear uma mensagem que ele nunca tem. Por quê, pastor? Porque, querido, você vai repercutir o que você tem aqui dentro. E aquele que é de Deus, Deus não deixa enganado. É por isso que é uma advertência para nós do discernimento. Não permanecerão na congregação dos justos, a licitude que estes apareçam, mas quem tem discernimento de Deus não é enganado com essas conversinhas fiadas que se tem por aí. Que Deus nos livre disso. E uma das advertências para que nós não sejamos enganados é a comunhão, é o relacionamento. Só que você vai perceber um fato interessante em Mateus capítulo 26, quando os discípulos estão dormindo. Conhece esse ponto? Jesus vai orar, Jesus vai, na verdade, agonizar no Getsemane, e eles estão dormindo. Pastor, Jesus está sofrendo e eles estão dormindo. Jesus está orando e eles estão dormindo. Jesus está se relacionando nesse momento de dor e eles estão dormindo. Aí depois você vai ver que Jesus vai enfrentar a situação e eles vão fugir. Olha só, Jesus está orando, sofrendo e eles estão dormindo. Aí você vai perceber que Jesus vai enfrentar a situação e eles vão fugir. Por quê, pastor? Porque quem ora agora, enfrenta depois. E quem dorme agora, foge depois. A palavra de Deus para nós aqui esta manhã é de advertência para nós entrarmos em comunhão com Deus, para não debruçarmos nessas ideias insanas desses falsos profetas. Eu sei que você já leu, aqui tem pelo menos 10 características de um falso profeta. Posso pontuar contigo? Um falso profeta relativiza as Escrituras. Ele não a prega na plenitude. Ele só prega aquilo que é legal, aquilo que é interessante. Acoplada com a primeira, temos a segunda. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Ele comercializa o evangelho, vende as bênçãos de Deus diante de ofertas extravagantes. Se você apanhar uma filosofia pastoral, você vai entender isso. O que tem de gente frustrada com a igreja por conta de dinheiro. É fato que o prédio subsiste por conta do. É fato que a igreja tem as suas despesas e é custeada com o. Só que aí o que acontece? É a barganha
é a extravagância e as propostas que não existem base bíblica para isso e vão enxertando o povo e vão frustrando. Aqueles mais simples se frustram. O falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando sua profecia e revelações em pé de igualdade com a Escritura. Daqui um pouco nós vamos ver gente dizendo: digo eu, em meu nome, e pá. Irmão, dias atrás alguém fez um auê, mas um auê tão... sim, estou lendo. Fala de novo. Não, eu vou falar não, isso não. É um show assim, para dizer assim para alguém: não te espante, estou contigo. Se passar pelas águas. Deixa para lá isso aí. 4. Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O que é, pastor? É o eterno retorno do mesmo para mim mesmo. É aquela ministração, querido, que te joga no palco e o irmão que está do teu lado vai ficar sempre na plateia. Sempre te aplaudindo. Pastor, olha só. Se pastor Eduardo não me deu esse copo d'água, era para eu dizer assim, ó: eita, agora eu fui abençoado. Não. Sabe quando é que eu seria abençoado? É quando eu recebesse esse copo e dasse a alguém. Esse é o nosso problema. O antropocentrismo nos deixa hedonista, narcisista, egoísta, tudo quanto é ista. Se fica, é eu mesmo, porque é para mim. O processo aqui é meu. Tá? O falso profeta anuncia uma mensagem assim: você tem que sair daqui de cabeça erguida, pisoteando. Sendo que Jesus fez o quê? Lavou o pé dos discípulos. O símbolo da humildade. Mas vamos lá. 5. O falso profeta interpreta as Escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os seus desejos do coração. Aquilo que ele acha que é verdade, ele apregoa, e aquele que não acorda cedo para buscar sabedoria, ele vai sendo alimentado com essas falsas doutrinas desses falsos mestres, e o final disso é muito triste: a frustração com o verdadeiro evangelho. A alta periculosidade desses falsos mestres, desses falsos profetas. Eles vêm trazendo o evangelho deles, distorcendo o original, e frustra alguém, que esse alguém ficou frustrado com ele, e aí abandona o verdadeiro. Isso é muito sério. Estou falando de conhecimento de causa. Que gente que não vou mais por conta do... Então Deus está nos alertando hoje, como Paulo alerta a igreja de Filipos: cuidado com esses cães, com mensagens irracionais. Seja, um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. Gente, o falso profeta vem com uma mensagem, obviamente descaracterizada da cruz, dizendo mais ou menos assim para nós: não tem problema não, fala bem forte, eu sou livre. Mais uma vez, eu sou livre. Pronto, essa afirmação positiva aí, você já está tranquilo, está tudo perdoado. E as implicações, as consequências, você vai viver mais não. Aí eu fico pensando, pera lá, a confissão positivista é fato. Agora, e aquela confissão do eu: Senhor, perdoa os meus pecados? Pastor disse aqui uma questão do homem perfeito. O que é perfeito para nós? É aquilo que não tem defeito. Perfeito para nós que não tem
defeitos. Sabe qual é o perfeito para Deus? Quer um exemplo? Conhece o Davi? Davi da Bíblia? Gente boa? Sim ou não? Gente boa? Sim? Sim. Então tá. O Davi vai na tua casa. Tá bom? O Davi chega lá na tua casa. Aí de repente você fala assim para sua esposa: poxa, ó, é hora de ir para o culto. Aí o Davi faz assim, ó: eita, meu amigo, eu estou me sentindo muito bem. Aí tua esposa fala assim para você: não, meu amor, pode ir para a igreja tranquilo, eu vou ficar em casa cuidando do Davi. Você deixa? Ele não era gente boa? O homem segundo o coração. Pastor, por que Davi teve essa nomenclatura, o homem segundo o coração de Deus? Porque fez o que fez, mas chegou diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque o perfeito na Bíblia é aquele que reconhece quem ele é e não esconde nada de Deus. Tem alguém perfeito aqui? O falso profeta, ele sincretiza o evangelho, ele mistura, faz uma mistureba, né, como diz o outro. O falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Aí é interessante essa pontuação, que você vai ver que é o contrário do obreiro aprovado, do obreiro autêntico, do obreiro original. Ele é humilde. Você percebeu o João? O João, quando se apresenta, o João está lá. Eu gosto desse contexto do João. O João está lá, um camarada estapafúrdio, um sujeito escalafobético, estranho demais, com uma vestimenta assim fora da moda, com uma capa de couro de camelo, cara esquisito demais. E foi pregar num lugar esquisito, no deserto. E a Bíblia diz que o povo era para o João dizer o quê? Eu sou o cara, meu. Vim para o lugar inóspito, um lugar estranho, e o povão veio comigo. Aqui, ó, TV Deserto. Ele abriu um canal, TV Deserto. O João tinha tudo para ser o cara midiático. Aí quando foram perguntar para ele: o sujeito, você é o Messias? Não. Você é o Moisés? Não, também não. Você é o Elias? Não, também não. Você quem é? Não, eu sou o João. O João Batista. Aí eu penso que o pessoal ficou intrigado. Rapaz, esse sujeito é o João, simples João. Não, vamos lá de novo perguntar quem ele é. Aí foram perguntar quem ele era. Você percebeu que o João, quando responde quem ele é, ele começa dizendo que não é. Ele fala assim: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Eu não sou digno. Por quê? Porque eu batizo com água. E eu acho que quer saber mesmo quem eu sou? Eu só sou a voz. Eu acho que o pessoal ficou intrigado, irmão. Pensaram assim: meu Deus do céu, se esse cara só é a voz, imagina quando todo o corpo chegar. Ele só era a voz. Mas tinha um tratado de Deus aqui. O João tinha uma linhagem sacerdotal. Sabe por que ele foi para lá? Porque só a linhagem sacerdotal poderia identificar quem era o verdadeiro e o cordeiro apto para o sacrifício. Quando o João está lá no deserto, quando Jesus foi lá e falou: opa, veio para o lugar certo, eu sei quem ele é. Eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o João não tinha esse esquema de eu. Até na morte, irmão. Vem cá. Ficamos muito tempo no velório de alguém, infelizmente, um caixão lacrado. Ficamos lá em volta assim no caixão. Está lacrado, porque no velório a pessoa quer ver o quê?
o rosto, aí fica todo mundo em volta do rosto, fica lá os mais chegados, né? Acaricia e tal, dando ali aquela última homenagem. Aí o João, até para morrer, ele morreu sem cabeça. Era para alguém dizer assim, não lembra de João não. João só foi um precursor. Aí tem gente pensando que é alguma coisa. Você tem que entender, querido, que você só é o carteiro, a mensagem é dele. Você só é o carteiro, a mensagem é dele. Por quê, pastor? Qual é a diferença entre mim e alguém? Entre eu aqui hoje e você? Nenhuma, porque se você estivesse aqui, Deus estaria lhe usando na mesma intensidade. Porque a palavra vem. O falso profeta se considera melhor do que os outros, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. É bispo, é arcebispo, é maioral, é quarta pessoa, a Trindade, anjo maior. O falso profeta fala de Cristo, entretanto nega, prega sobre Cristo, mas não o conhece, fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por Ele. Que as mensagens vazias, ocas, esse simpósio de volta à cruz, remete-nos a essa reflexão de quem está falando comigo. Irmão, uma rajada de língua estranha e um movimento de corpo, alguém já disse, eita, que aquele é vaso. Cuidado que todo vaso vaza. Aí o pastor que é da casa, o pastor que é da igreja, que estão ouvindo há muito tempo, que está aqui com vocês, pastoreando, mentorando, pregando, parece que não tem a credibilidade. Vamos para o culto de doutrina, vem o Pedro, o Tiago, o João e a Maria liga dizendo que não vem. Aí no culto da profecia, no culto de alguém que nem conhece, não sabe nem de onde veio, o sujeito, nossa, aí é terrível. Mamãe tem 1,49. Mamãe é terrível. Mamãe pastoreando com o papai. O profeta entrou na casa de papai e mamãe. Eis que te digo, minha serva. Há uma intriga nessa casa. Por que dormes separados com o teu marido? Eis que o meu conserto chegou aqui hoje. Mamãe, 1,49, bradou e disse, eis que te digo, saia pela mesma porta que entrou. As pessoas são levadas por conversas. Me permita, pastor Eduardo, pastor Zéza, pastor Márcio, me permita. Você já viu falar do crente 665? Não, pastor? Se o 666 é a besta, o crente 665 é o quase besta. Vamos lá. Impressionante, né, irmão? O averiguar, pera lá, quem é que está falando? Quem é esse sujeito que está profetizando para a minha vida? Os falsos, os sinais dos últimos tempos, vem disso aqui. E vão distribuindo, irmão, é lenço ungido, nem mexe com isso aí. Meu Deus, aqui em São Paulo deve ter mais, né? Do que no interior, né? Sangue de Cristo. Falso Cristo. O material é fantástico. Fantástico. Aí tem os falsos milagres desses falsos milagreiros. Os fenômenos psíquicos. Quer ver uma coisa? Pode até estar sendo
um confrontador com a sua formação cristã, você que acredita nisso. Mas se você quiser falar comigo depois, tá à vontade, tá? Chama alguém para frente, eu fico doente com isso, irmão. Me sobe a pressão, me dá um negócio assim, um infarto, o coração acelera, uma arritmia cardíaca, um negócio. Alguém chama alguém e já fala assim, irmão, fica atrás, fica aqui atrás dele. A pessoa já vai sendo induzida que ela vai. Querido, eu estou dizendo, eu sou pentecostal até o tutano, só com pentecostal pensante. Gente que pensa que o pentecostal é louco, é doido, é levado por qualquer conversa. Aquele que não conhece a Bíblia vai sendo mesmo. Os falsos mestres, os falsos profetas, vêm trazendo a mensagem de um falso Cristo e, consequentemente, falsos milagres. Outro dia, alguém que eu conheço, ele ouve muito, ele ouve 5%. Ele fala também, assim, grita, ele esboça, tal. Aí estava lá num culto, tal, uma determinada igreja da cidade, Capivari também tem essas coisas, infelizmente. Aí, alguém lá, e tal, orando e tal, de repente orou por ele, chacoalhou, aí, tá falando, botou o microfone na boca, o rapaz, aí, tá falando, falou a igreja, falou o quê? Eu fiquei pensando, falou o quê? Aí o cara tem aquela esperteza ainda. Não, isso aqui é o processo de adaptação vocabulária. Gente, é discernimento. Deixa eu contar só um negócio para vocês aqui, que na igreja estava acontecendo, e minha esposa deu toque, eu disse, eu vou lá. Estava de um tal de os crentes tipo Monte. Não tenho nada contra Monte. Quer dizer, não, tá. Aí eu fui. Pastor Dado, eu fui, fiquei orando. Aí chegou uma turma com pandeiro e pá, aí começaram a cantar. Eu falei, muita gente vem orar. Embora Jesus tenha cantado no hino, subiu, mas aí está fazendo, tá. Mas enfim, não pode ser também radical, né, irmão? Tá. Aí o profeta se levantou e começou a dizer assim, Deus me revela aqui, e estava escuro, né? Monte, 10 chaves. Todo mundo silenciou. Quem não quer chave, né? 10 chaves. Aí começou a chamar, você. Aí eu cismei da mão. Que falei, mas esse cara chamou quantas pessoas? Aí peguei o farolete do obreiro que estava do lado e clareei na cara dos irmãos que ele tinha chamado. Comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu, na cara do profeta, falei, 10 chaves. Aqui tem 11 pessoas. E, irmão, ele deu um manto. Ele fez, terra, eita! Que 2 pessoas vai dividir a mesma chave. Falei, aí não dá, né, pastor César? Ó o monte dele, O monte dele tem um monte. Tem que mandar prender esse tempo diante. Agora vamos para o paradoxo disso. É as marcas de um obreiro, um homem, um servo de Deus, autêntico. Quando Paulo escreve aos irmãos Gálatas, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aqui tem todo um contexto interessantíssimo dentro da sua originalidade do verbo grego stizo, que significa ferreatar, ferrar, marcar com um instrumento pontiagudo, quando se aplica à carne de homens ou de animais. Isso era muito usado
na marcação dos seus escravos, de servos ou de criminoso. Aí Paulo diz assim: eu trago comigo a marca. Que marca é essa, pastor? A marca de apedrejamento, a marca de naufrágios, a marca de prisões, a marca dos meus açoites, das experiências. Eu trago comigo essas experiências. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguém, ouça-me, por favor. Guarde essa palavra no seu coração, essas marcas de experiências. Por quê, pastor? Porque diplomas na parede é para provar que você aprendeu, cicatrizes é para provar que você venceu. Deus trouxe alguém aqui para dizer: esse momento que você está passando é para te dar autenticidade, aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer: ali vai a marca de um obreiro autêntico, de um servo autêntico, porque ele passa pelo sofrimento, passa por naufrágios, ele passa por prisões, ele é marcado, é experimentado. Essa é a marca de um obreiro autêntico. Não desiste. Tem gente que não consegue ter fixidez, ele troca muito fácil o perene pelo efêmero. É a questão daquilo que é transitório, daquilo que é vulnerável. Na verdade, a vida dele é um contexto ocioso de vulnerabilidade. Não tem permanência para dizer assim: estou disposto a passar por isso, mas permanecer e chegar do outro lado de cabeça erguida, como prova de alguém autêntico. A primeira marca de um obreiro autêntico, eu quero pontuar com os irmãos, é essa aqui: é a perseverança. Não desista daquilo que Deus tem proposto para você. Vou repetir a frase aqui para alguém: não desista daquilo que Deus tem proposto para você por conta do que está passando agora. É apenas uma marca, é apenas uma experiência. Dias atrás eu fui ao supermercado, minha esposa ligou dizendo assim: chega até a padaria, traz lá mussarela. Eu disse: ok, fechado. Irmão, cheguei na padaria, peguei a senha, na senha estava aqui, 618. E no visor estava 580. Faltava quantas? 38. Falei: filha, tem mussarela aqui, mas não. Ela falou: para de graça que tem. Você está na fila, né? Eu falei: então, eu peguei aqui. Tem muita gente. Ela falou: você pegou a senha? Eu falei: peguei. Ela falou: então fica tranquilo, porque quem pega a senha será atendido. Aí eu entendi. Pegou a senha? Então fica tranquilo. Qualquer dia desse, Deus te surpreenderá. Marcas de um chamado. Pregação de um evangelho verdadeiro, sem adendos, acréscimos ou com outros adendos. É os invencionistas. É por isso que o texto de Mateus 7 diz assim: seja sim, sim, não, não. Ou seja, a confirmação e a justeza que eu tenho aqui dentro tem que ter aqui fora. Sim, 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 sim. Não, não. Aqui dentro e aqui fora. Deixa eu dizer uma coisa aqui para nós. Marcas da pregação de um evangelho verdadeiro, sem tapume. Querido, mensagem dura. Mensagem dura não afasta, não deserta o povo que é de Deus. Qual foi um dos maiores problemas de Saul? Foi quando Samuel chegou e disse assim: fique aqui que eu vou subir, daqui um pouco eu desço. Samuel demora. Do ponto de vista de Saul, pelo amor de Deus, Samuel está demorando muito, passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê Samuel? Cadê Samuel que não vem? Aí o texto sagrado diz que Saul levanta um altar. E quando Samuel vem chegando, Samuel diz: o que você está fazendo? Ele disse assim: o senhor estava demorando demais e o povo estava indo embora. Quando o povo disse que ia embora, eu levantei um altar aqui, porque Saul vem ensinando para nós, ele é o retrato do homem que prefere agradar a Deus e desagradar
agradar ao povo e desagradar a Deus. Pastor, mas se os meus amigos forem embora, fica tranquilo, Deus manda os amigos dele para ser seus amigos. Este altar tem que ser de amigos de Deus. Sua casa tem que ser frequentada por amigos de Deus, que não mascara, não tem tapume, não tem meias palavras na pregação do Evangelho. Evangelho pode até doer agora, fere agora, mas fica tranquilo, também tem o bálsamo que desce sobre a sua vida. Amém? Marcas de um verdadeiro obreiro é a marca da convicção. Tem muitas marcas aqui, eu quero falar só de algumas, tá? A marca da convicção. Não é uma mensagem que tem a sua ociosidade. Não é transeunte, é religioso, à procura de... É uma mensagem assim, que vai servir para hoje, para você. Deus nos traz aqui esta manhã, Deus nos traz aqui, eu como pregador do Evangelho do Reino, por esse Brasil e também lá na nossa igreja, eu tenho preocupado com isso, e amigos até disseram já para mim, Toniel, nessa pegada que você tem de ministração em congressos, na sua igreja, em qualquer lugar, é essa mesma tônica, é ministério que terá um tempo, tem um fim, é limitado, você vai... Eu falei, olha só, eu não fui chamado para agradar a ninguém, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu tenho certeza, meu irmão, que agradando a Deus, os de Deus sentarão para me ouvir. Os de Deus serão abençoados pela misericórdia de Deus na minha vida, através dela, eu vou conseguir ministrar algo a alguém. Marca da convicção, marca da renúncia, marca da humildade. Deixa eu pontuar isso aqui com vocês, e mais um só e encerro. Marca da humildade. Tem um problema seríssimo hoje para ser humilde, sabia? Lutero pontua que o diabo sofre de um problema chamado miopia. Pastor, o que é miopia? Não consegue enxergar as coisas pequenas. Só enxerga tudo que é grande. O que Jesus perguntou para um menino de Gadara que ficou endemoniado? Ele respondeu assim, ó: Legião, meu nome é Legião. Me permita, todos queriam fazer parte da legião romana, do soldado, do exército de Roma, chamado legião. Por quê? Era ostentação, usar farda, andar fardado. Top, esse serviço é top. Todo mundo queria ser, que coisa legal, grande e tal. Então ele falou logo assim, ó: meu nome é Legião, eu sou grande, top, muita gente, eu sou maiorzão. Cuidado, irmão, se você pensa em tudo ser grande, você tem algum processo de demonização agindo dentro de você. Não, vou cantar, vou pregar o quê? No culto doméstico? Não, vai ter quantas pessoas? Pastor, eu estou falando de causa, que vivo no pastoreio. Ô irmã, vamos cantar hoje? Eu tenho algum problema aqui, pastor. Tá bom. Aí na festa, chega lá com um papelzinho. Tem um tempo para eu cantar um hino? Só quer cantar quando você conhece alguém assim, fica em silêncio. Humildade, marca de um obreiro autêntico é a humildade. Quero me prender em mais 2 tópicos. Marca da oração. Quanto tempo você passa com Deus em oração? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o seguinte: o que Deus pensa quando você debruça em um tempo de oração, que você se manifesta como um eterno pedinte? Pastor, não entendi. Se você ligar lá em casa, irmão, liga lá em casa, me pede 10 mil reais hoje, eu te empresto, você paga.
Mas liga não, tá? Só uma suposição. Aí semana que vem você liga de novo. Na outra semana você liga de novo. Na quarta semana que você ligar, eu vou atender? Por quê? Porque eu vou ter a ideia que você vai pedir de novo. Quando você dobra os joelhos, o que é que Deus pensa de você? Lá vem. Lá vem. Agora você percebeu? Quem não gosta de Bíblia não ora? Não, pastor. Não, ó. Esses dias eu apanhei 2 jovens da igreja batendo mó papo. Aí eu, depois da RBD, eu cheguei junto com eles. Irmão, pensa num caba que ficou perdidinho no papo deles. Sabe por quê? Eles estavam falando de Xbox. Xbox, aquele videogame? Do jogo tal, porque o jogo tal, com confluência do tal, e depois você viu aquele outro tal, que lançou agora tal? Eu, 5 minutos, rapaz, pastor, eu falei, não, eu não entendo nada disso não, eu sou de uma outra época. Aí eu saindo, olha só, eu não consegui interagir com eles, porque eu não estou a parte do assunto que eles estavam falando. Você sabe por que gente que não gosta de Bíblia não ora? Como é que ele vai orar para um ser que ele não sabe quem é? Se ele não gosta de Bíblia, ele não sabe quem é Deus, nunca ouviu, nunca leu quem é Deus. Aí ele dobra o joelho e fica doidinho para o irmão levantar cantando. Sim, eu porfia. Porque já acabou a oração. Por quê, pastor? Agora, quando você conhece Deus, sabe quem é Deus, você dobra o joelho, passa 10 minutos, 20 minutos, 3 horas, 4 horas. Quando você se levanta e pergunta para alguém, por que já acabou? Alguém fala, por quê? Já passou 4 horas, meu filho. Sabe por que você não percebeu? Porque enquanto você está nessa terra, esse é teu relógio. Quando você vai subindo na comunhão, você entra no tempo da eternidade. Lá não tem tempo, aí você passa, nossa, mas já acabou? Última, marca da evangelização. Pastor, que marca é essa? O apóstolo Paulo escreve assim, ó. O apóstolo Pedro escreve assim: pois sua geração santa, eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Me permita aprender só nisso aqui, ó. Povo adquirido. O adquirido aqui no original grego é peripoieses. Um povo para lucratividade. Quem é comerciante sabe do que eu estou falando. Compra por 1, vende por 2. Sabe o que Jesus te chamou, te aprovou como obreiro, para você pelo menos render? Pelo menos. Render 1. Sabe qual é a marca de um obreiro autêntico? Aquele que rende. Aquele que é produtivo. Tem obreiro que não consegue salvar ninguém, mas desvia um bocado. É o falso. Ele não consegue, irmão, contagiar ninguém, mas consegue desviar um bocado de gente. Falso profeta. Amém? Pastor, eu enquadrei no primeiro contexto. E agora? Você está aqui? Está vivo? Respira fundo. Respirou? Ainda tem tempo de mudar. Esse simpósio aqui é de volta. Não é para jogar fora. O tema desse simpósio não é esse aqui, ó. Joga fora quem não está na cruz. Não. É esse aqui, ó. De volta para a cruz. Eu sei que tem obreiros aqui no perfil dos filhos do pai. De que pai, pastor? O pai de Lucas 15. O que tem o pai de Lucas 15? Tem 2 filhos. Eu penso que alguém chegou para o pai e perguntou assim: pai, o filho do senhor, qual? Aquele que foi embora. Sei quem é. Então, eu posso dar o diagnóstico dele? Pode. O que ele é? Ele é o filho do débito. Gastou tudo que o senhor tinha. Desprezou os valores, os princípios do senhor. Vem cá, pai. Ele gastou, esbanjou. Ele é o filho do débito. Aí o pai pergunta: você fez o diagnóstico do outro? Sim. O que ficou? O que ficou é o menino do crédito. Tinha moral com o senhor.
trabalhava contigo, tinha tudo aqui em casa. E aí, pai, o que é que o senhor fala dos dois, do crédito e do débito? O pai dá uma olhada e fala assim: os dois são filhos. Então, se você está aqui, ainda tem jeito para você. Jesus está na cruz. E quando a gente volta para a cruz, eu aprendo isso. Jesus está na cruz. Ele dá uma olhada para os soldados, e eu penso que ele olha e pergunta assim para um soldado: o que você está fazendo? Você está desocupado? Então pega essa lança aí. Aí o sujeito pega a lança e ele fala assim, ó: fura aqui do lado, vem, crava aqui, vai. Mas por quê? Aí os céus vai dar uma aula para o inferno. Inferno, dá uma olhada lá. Quando o soldado pega a lança para perfurar o lado de Jesus, Jesus diz assim, Deus diz assim: só um minutinho aí, soldado. Diabo, vem cá, deixa eu te explicar isso aqui. Sabe isso aqui? Então, lembra do primeiro Adão? Lembro. O que é que eu tirei do lado do primeiro Adão? O senhor tirou Eva. E o que é que você fez com os dois? Então, eu derrubei os dois pecaram. Pois é, do lado do primeiro Adão saiu Eva e você derrubou os dois. Agora dá uma olhada para esse segundo Adão. O que é que tem o segundo Adão? Do lado dele vou tirar a minha igreja. Quero ver você derrubar os dois. Igreja da água e do sangue. Igreja da água e do sangue. Por quê, pastor? Porque precisar de limpeza, a água limpa. Se precisar de purificação, o sangue purifica de todo pecado. Estejamos atentos e não saiamos da mensagem simples, pura, da cruz. Você é só o carteiro, a mensagem é dele.